mas eu tive uma experiência muito interessante estudando com meu filho do meio. Hoje eu tô com a unção do Espírito Santo, né? O filho número 2. A unção do Espírito Santo também, mas eu ia falar a unção do Silvio Santos. Porque ele fala, né? O filho número 1, o filho número 2, né? Então esses dias eu estava ensinando o meu filho número 2 a estudar, né? Para a prova de história. E eu confesso que essa missão eu sempre deixo para o pastor, porque ele é muito mais inteligente do que eu. Eu vou estudar com os meninos, não lembro de mais nada. Nunca passei, sempre raspando em matemática, porque não sei tabuada até hoje. Alguém aqui se identifica comigo? Ai, graças a Deus. Ufa, achei que eu estava sozinha nessa, né? Mas graças a Deus que nós temos o Espírito que nos ensina todas as coisas. Então eu estava estudando história com o Fefe. E ele estava aprendendo sobre as cruzadas, né? Alguém aqui lembra disso? Alguém aqui lembra das cruzadas? Lembra, dona Nena? Olha, a Nena é boa, né? O Du lembra também. As cruzadas era uma expedição, na verdade, né? Feita por alguns cristãos, por um exército de cristãos, por nobres cristãos, e eles tinham como missão conquistar Jerusalém e expandir a fé cristã. Olha que interessante, né? Nenhuma semelhança é mera coincidência. Quando nós olhamos para as nossas vidas como cristãos hoje, o que nós temos como missão, como papel, nada mais é do que conquistar promessas, sim ou não? Sim. Quem aqui tem promessas? Então, o nosso papel como cristãos é conquistar promessas e expandir, né, o amor e o evangelho de Cristo por toda a terra, sim ou não? Sim. Só que quando você vai estudar a respeito das cruzadas, a gente vê que a primeira, a segunda, até a terceira foram bem-sucedidas, mas as subsequentes expedições acabaram sofrendo uma deterioração. Por quê? Porque a origem da motivação inicial foi se perdendo. E aqueles homens que até então tinham como origem da sua missão conquistar Jerusalém e expandir o cristianismo, começaram a se corromper. Por quê? Porque as cruzadas possibilitavam muitos caminhos de negócios para eles, possibilitava muitos patamares de poder para eles, né? Então, por conta de um ganho financeiro, de um reconhecimento de homens, essa origem missionária das cruzadas foram se perdendo. Vocês estão aqui comigo? Olha, eu estou boa de professora de história, sim ou não? Se eu fizesse uma prova agora sobre cruzada, vocês iam tirar 10, hein? E hoje, quando eu fui orar ao Senhor, pedindo a Ele, né, para que confirmasse a palavra que Ele queria que eu trouxesse para essa igreja, nessa noite, Ele me trouxe a lembrança dessas cruzadas. E quando eu olho para a minha vida e para a sua vida, queridos, como cristãos, eu não vejo algo diferente do que essa missão que esses homens tinham. A nossa missão como cristãos nessa terra é e sempre será até que Ele venha conquistar promessas e pregar o Evangelho. Sim ou não? Afinal de contas, Deus não salvou a tua vida e a minha vida por meio de Cristo Jesus para que nós ficássemos sentados esquentando o banco de uma igreja. Só que nós não entendemos isso, porque se entendêssemos isso, vocês concordam comigo que teria pessoas saindo pela culatra dessa igreja? Então nós precisamos voltar à origem daquilo que Deus tem conosco, porque isso se perde, e os cenários começam a nos envolver, e nós começamos a nos distrair na nossa origem, assim como aqueles homens foram distraídos durante a sua missão nas cruzadas. Os cenários de oportunidades humanas
foram envolvendo aqueles homens e eles perderam aquela visão. Gente, o que faz a diferença para o povo de Deus é a visão. Diga visão. Você pode fazer tudo certinho, tudo alinhado, ter uma vida de santidade, mas se você não tiver a visão que Deus tem ao teu respeito, e a visão que Deus tem para fazer o que Ele quer fazer através de você, você não vai sair do lugar. Então a gente precisa ajustar a nossa visão, a nossa origem. Vocês estão comigo? Estava conversando com uma irmã sobre isso ontem. É uma irmã que está se firmando nos caminhos do Senhor ainda. E ela falou: pastor, eu não entendo muitas coisas, mas às vezes eu sinto que Deus tem algo comigo. Eu falei: minha irmã, eu não tenho dúvidas disso, porque se Deus não tivesse algo com você e comigo, Ele teria salvo a sua vida, você teria professado Jesus e Ele já teria te levado para a glória. Vocês estão entendendo? Então, queridos, se Deus não tivesse nada com a minha vida e com a sua vida nessa terra, você já não estaria mais aqui. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque há muita lenha para queimar, há muito trabalho para ser feito, há muita promessa para ser conquistada, há muito evangelho a ser pregado. Nada de ficar sendo crente cansadinho. Amém? Gente, tem alguém aqui? Amém. Amém. Nada de ficar sendo crente distraidinho, o crente mimadinho, que vai para a igreja para conseguir as bênçãos do Senhor. Não! A origem da sua e da minha missão não é essa. Vocês estão comigo? Nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos entender: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje, para esse tempo? Alguém aqui saberia me dar essa resposta de bate pronto com detalhes? Levanta a mão. Difícil, né? Se você parar para se perguntar: o que Deus quer de mim agora, para esse tempo? Você saberia me descrever com riqueza de detalhes? Sério isso? Antes de nós lermos o texto principal, que será João, Provérbios 4:18 diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Então, queridos, se eu e você somos justos, o nosso caminho é brilhar. Vocês estão entendendo? Quantos aqui desejam brilhar? Amém? Se você se considera justo porque aceitou Jesus, permitiu que Ele te lavasse, te remisse no sangue do Cordeiro, expôs os seus pecados, foi perdoado e vive uma vida de santidade, você pode ser considerado justo. E se você, assim como eu, podemos ser considerados justos, a palavra te garante e me garante que o nosso caminho é brilhar, brilhar, brilhar até ser um dia perfeito. E se eu e você estamos vivendo aquém disso, nós estamos desalinhados com a nossa origem. Mas essa noite é uma noite de alinhamento. Essa noite é uma noite onde o Senhor vai nos posicionar no nosso lugar de origem. E o nosso lugar de origem é um lugar de conquista, de promessas e pregação do Evangelho. Qualquer outra coisa que possa estar te distraindo disso, não vem do Senhor. Pastora, você está querendo dizer então que eu não posso ter bens, que eu não posso estudar, que eu não posso ser bem sucedido? Não, eu estou querendo dizer que Deus pode fazer tudo isso na sua vida, e ainda assim é o nome dEle que vai ser glorificado, e o Evangelho dEle que vai ser pregado através da tua ascensão. Amém? Se for para a glória dEle, para a honra dEle, Ele vai te acender e você vai brilhar. Será que você pode dar glória a Deus por isso? Essa é a nossa
nossa origem e nós precisamos resgatar ela. Porque nós temos buscado brilhar com a nossa própria luz, né? Sim ou não? A gente está brilha, estrelinha, né? A gente quer conquistar as coisas para nós, para os nossos filhos, para o nosso bem-estar. Mas a partir do momento que a gente entender, Senhor, eu quero conquistar sim, eu quero estar no lugar de cabeça e não de cauda sim, porque isso é o que diz a tua palavra. Mas tudo isso para que o teu reino, para que o teu governo seja expandido, seja pregado, seja alcançado até os confins da terra. Vocês estão entendendo como muda o cenário? Essa é a sua e a minha origem. Por isso que muitas vezes nós nos cansamos no meio do caminho, porque nós buscamos para o nosso próprio entendimento e para a nossa força. Mas quando nós entendemos que é para algo além, que é para algo maior, que é para algo mais poderoso, isso se torna leve. E nós precisamos voltar a essa origem. Deus não quer que eu e você nos distraiamos no processo. Precisa tirar carro? Precisa tirar algum carro? Não? Glória a Deus. Amém? Pastor, então como que a gente pode fazer isso? Porque realmente o cenário do mundo em que eu vivo me envolveu. Realmente, a minha preocupação com as minhas demandas tem me consumido. A preocupação com o futuro dos meus filhos, como eu vou pagar as minhas contas, o medo de viver frustrações de sonhos não realizados. Quem não? Levanta a mão. Todos nós, gente. Essa é a nossa realidade, sim ou não? Nós temos vivido a vida sucumbidos por isso. Mas Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para a sua glória, para manifestar em nós a sua glória. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, a como voltar para esse lugar de origem. E antes de nós lermos o texto que eu quero ler, eu quero explicar um pouco para vocês a respeito do Evangelho de João. Nós temos na palavra de Deus 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem nunca escutou a música das 3 palavrinhas? Todo mundo sabe, gente? Todo mundo sabe falar todos os livros da Bíblia de cor? Ah, gente, eu vou fazer uma chamada oral qualquer dia, hein? Eu vou fazer vocês escutarem 3 palavrinhas até decorar, né? Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. E o evangelho de João, precisamente, cada um dos evangelhos, eles falam praticamente as mesmas coisas, mas cada um dos evangelhos aponta para Jesus de uma forma. E o evangelho de João, ele aponta para a divindade de Jesus. Ele aponta para os feitos divinos de Jesus nessa terra. E olha que interessante, o público-alvo do Evangelho de João é uma igreja organizada. Quando o apóstolo João escreveu esse Evangelho, o alvo dele era deixar uma mensagem para que uma igreja bíblica e organizada fosse construída. Olha que coisa tremenda. Gente, está tudo sob controle. Vamos focar aqui? Os atalaias estão cuidando lá, né? Não vamos nos deixar ser roubados. O máximo que vai acontecer é ter que chamar um guincho, ou um martelinho de ouro, ou um funileiro, mas está tudo certo, tá? Então vamos resolver primeiro o ônibus. Ele vai passar, Vivi? Ele vai conseguir passar? Eu acho que essa rua tinha que ser uma mão só, né? Porque ela é muito estreitinha. E agora com a Brado Church vai bombar, meu filho. Tá pensando o quê? Vamos ganhar esse bairro para Jesus, essas repúblicas para Jesus, esses jovens das trevas, Senhor, para a tua maravilhosa luz. Nós profetizamos, nós declaramos, nós decretamos isso sobre o Jardim das Rosas, sobre todo esse território, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Amém? Glória a Deus, o ônibus passou. Fiquem tranquilos. Voltando aqui. O Evangelho de João, então, tem como público-alvo uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Então, nós precisamos de cada um desses ensinamentos para voltarmos a essa origem. Vocês estão comigo? E agora sim eu quero ler com vocês João capítulo 5, do verso 1 ao 17. Que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Ele, porém, respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus lhes disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Aleluia. Gente, que texto maravilhoso é esse, né? Esse tanque de Betesda era um tanque que havia umas águas, e havia uma tradição que dizia que de tempos em tempos um anjo movimentava essas águas, e o primeiro enfermo que tocasse nessas águas seria curado. Essa é a história do tanque de Betesda. Betesda é do hebraico tanque da misericórdia. Então, só para contextualizar aqui, para que vocês entendam. Então, aquele homem estava ali. Imagina, gente, tem um lugar que a gente é de Santos, né? Acho que todo mundo aqui sabe. E aí, o pastor trabalhava num lugar chamado São Vicente, né, sogra? E ele falava que era São Vicelva, porque pensa num lugar oportuno para Jesus fazer milagres. Porque se andava pela rua, era um paralítico deitado, um cego pedindo. Gente, era um caos, um show de horrores, né? Um lugar pobre, sujo, miserável. Isso porque a gente está em 2020. E tem recurso, e tem SUS, sim ou não? Imagina na época de Jesus o tumulto, o vucu-vucu, a muvuca que tinha nesse tanque de Betesda. Todos os mancos, paralíticos, cegos, todos os enfermos ali, esperando o movimento das águas para poder alcançar uma cura, para poder alcançar um milagre. Gente, devia ser um caos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Vocês estão comigo? Amém? E a primeira coisa que a gente aprende aqui no livro de João é que aquele homem, ele queria aquela cura. E quantos de nós, ele queria aquela cura, né, em primeiro lugar.
E quantos de nós buscamos o Evangelho por aquilo que ele pode nos oferecer, e não o Evangelho pelo Criador do Evangelho? Primeira coisa que precisa entrar dentro de nós para que a gente volte à origem é isso. Por qual motivo você tem querido buscar o Evangelho? Você tem querido estar na igreja? Você tem querido buscar Jesus? Será que é para suprir as suas necessidades? Ou será que é pelo autor da vida? Nós precisamos voltar a essa origem. Jesus curou aquele homem, mas só mais para frente é que aquele homem teve a revelação de quem Jesus era. A gente vê que Jesus curou aquele homem e falou: pega a tua maca e anda. E aquele homem imediatamente obedeceu, pegou a maca e saiu andando. E quando ele foi questionado: mas espera lá, quem mandou você pegar a sua maca e andar? Pelos fariseus, porque era sábado, e sábado não podia fazer nada na lei. E aquele homem falou: eu não sei. Ele tinha sido tocado por aquilo que Jesus podia fazer, mas ele não sabia quem Jesus era. E muitas vezes nós estamos caminhando no Evangelho dessa maneira. Nós somos tocados por aquilo que ele faz, mas nós não sabemos quem ele é face a face. E queridos, o efeito do milagre ele passa. O efeito das grandes unções, do grande avivamento, ele passa. O que vai te manter firme na caminhada é o face a face com Deus. E esse é o primeiro preceito que nós precisamos entender aqui. Porque Jesus pode operar milagres após milagres na sua vida. Agora, se você não encontrar face a face com Ele para que Ele te transforme, a sua vida vai precisar ficar vivendo de milagre em milagre. Houve um momento que aquele homem encontrou Jesus. E aí sim a sua vida foi transformada. Porque aquele homem olhou para Jesus e Jesus falou: você já foi curado. Ou seja, o meu milagre já te tocou, a minha cura já te tocou. Agora você precisa do meu poder transformador. Vai e não peques mais. Vocês estão entendendo? Muitas vezes, queridos, Jesus faz muito por nós. Nós precisamos de um milagre, Ele faz. Nós precisamos pagar uma conta que está faltando ali R$50. Vem alguém, bate na tua porta, te entrega uma nota de R$50. Quem aqui já passou essas experiências assim extremas? Só que para lá. Por que você acorda no dia seguinte reclamando, murmurando e chorando de novo? Porque você viveu de milagre, você não viveu de encontro. E para a gente voltar à origem, a gente precisa viver de um encontro transformador com Jesus. Aquele homem, ele só teve coragem de permanecer carregando a sua cama quando ele teve um encontro verdadeiro ali com Jesus. E Jesus falou: não peca mais, para que nada de mal te aconteça. Ali uma porta se abriu para que ele fosse transformado. Porque só a transformação é que garante a nossa salvação. Queridos, não é uma unção que você recebe num culto. Não é uma palavra profética que você recebe que garante a tua salvação. O que garante a minha e a tua salvação é sermos transformados pelo poder de Deus. É deixarmos o nosso eu na cruz e deixarmos Ele reinar. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao 6. Ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam conduzidos novamente ao arrependimento, pois estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Vocês estão entendendo? Então, queridos, se nós queremos voltar à origem,
Nós precisamos entender que não é pelos feitos de Jesus por nós, mas é por quem Ele é. Nós precisamos buscar a santidade que só existe nele. Nós precisamos buscar a transformação que só existe nele. Só assim a gente vai conquistar promessas e viver o centro da vontade de Deus para nós. Primeiro ponto que nós precisamos entender para voltar à origem é esse. Segunda coisa que nós precisamos entender para voltar à origem. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: o único cenário onde Deus se move é onde há fé e obediência. Queridos, vocês acham que aquele homem que estava ali, paralítico há 38 anos, cria na cura, sim ou não? Sim ou não, igreja? 38 anos. Quem aqui tem menos de 38, levanta a mão. Nossa, que novinha, Maiara, né? Mais do que a sua própria vida, aquele homem passou paralítico esperando uma cura. Gente, é tempo. Sim ou não? Então aquele homem, ele cria na cura, tanto ele cria, que sendo paralítico, sem poder andar, ele esperava que alguma alma generosa o carregasse até as águas, a fim de que ele pudesse ser curado. Só que todos ali estavam enfermos querendo essa cura. Então, gente, ele creu, ainda que parecesse um cenário impossível. Ter fé, quando se tem respostas para a saída, é fácil. Agora, o Senhor, Ele só vai se mover aonde Ele encontra uma fé naquilo que é impossível. Pastora, o meu casamento é impossível de ser restaurado. Cenário perfeito para Jesus agir. Pastora, as minhas finanças foram por água abaixo, eu vou viver uma vida miserável. Cenário precioso para Jesus agir. Vai depender da minha e da tua fé. Porque Ele só se move, as águas só se movem quando há um cenário de fé e obediência. Agora olha que interessante. Depois de crer na sua cura, ele recebeu ali a cura, e mesmo sem saber quem era Jesus, né? Porque ele não sabia que era Jesus. Jesus falou para ele: levanta, pega a tua maca e anda. Mesmo sem saber quem era Jesus, ele levantou, pegou a maca e saiu andando. Por quê, queridos? Presta atenção, porque é uma chave que eu vou entregar para vocês nessa noite. Aquele homem, ele estava enfermo há 38 anos. Quantas situações existem na minha e na sua vida que você ora por mais de 2 anos? Levanta a mão. Por mais de 3 anos, permanece com a tua mão levantada. Por mais de 4 anos, permanece com a tua mão levantada. Por mais de 10 anos, permanece com a tua mão levantada. Aquele homem orava por aquilo há 38 anos, sem nunca ver um sinal de mudança. De repente, um homem chega para ele: levanta, pega a tua cama e anda. Você acha mesmo que ele vai perder a oportunidade de viver o novo? Então presta atenção no que eu vou te falar, queridos. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16 que os sinais seguiriam aqueles que creem. Se há situações impossíveis que você está orando há anos, fique atento aos sinais, porque quando os sinais começarem a vir, é porque Deus está movendo as águas e o milagre está chegando. Aleluia! Maior do que a cura, o milagre para aquele homem era a salvação e o arrependimento dos seus pecados. Então, presta atenção naquilo que você está orando. Não deposita de qualquer jeito na presença de Deus, mas fala: Senhor, me mostra os sinais de que o Senhor está se movendo, me mostra os sinais de que o Senhor está agindo. Aquele rapaz, ele não queria perder a oportunidade de viver o novo que ele iria viver. Ele pegou e obedeceu mesmo sem saber quem era. Então todas as vezes que Deus quer e vai se manifestar ao meu e o seu favor, Ele vai mandar sinais. Estejam atentos. Estejam atentos.
A nossa caminhada de milagres, ela é um processo e nós precisamos dar os passos. Agora, queridos, presta atenção, era um sábado e aquele homem conhecia a lei. Ele não poderia pegar diante da lei aquela maca e sair andando. Mas ele não queria perder a oportunidade de viver o novo de Deus. E ele tinha certeza que Deus estava movendo ao seu favor. Então ele não se importou se ele ia ser rejeitado, se ele ia ser difamado. Sabe por quê? Porque quando Deus se move na minha e na sua vida, isso é maior do que qualquer religião. Isso fala de relacionamento, isso fala de presença de Deus nas nossas vidas, isso fala dele tocando o nosso íntimo e o nosso profundo. Amém? Quando Deus nos toca no íntimo e no profundo, muito mais do que aquilo que Ele pode fazer ao nosso respeito, Ele tocar dentro de nós, isso nos leva para a origem. E isso nos fortalece para que a gente conquiste promessas e para que a gente brilhe o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Amém? Vocês estão comigo? Amém. E o terceiro ponto que aquele homem nos ensina a respeito de voltar para a origem é que onde nós estamos revela o nosso coração. Aquele homem, ele pegou aquela maca dele, ele poderia ir para qualquer outro lugar, né? Imagina, gente, ele poder contar para os amigos, para os parentes, para quem quer que seja, que ele estava curado. Mas a palavra de Deus diz que ele foi para o templo. Ou seja, o primeiro lugar que ele foi para a igreja. O lugar onde a fome dele poderia ser saciada, onde a sede dele poderia ser saciada, onde as respostas daquilo que havia acontecido com ele poderiam ser dadas. Ele foi para o lugar de gratidão, ele foi para a igreja. E nessa noite eu pergunto para você, porque eu perguntei para mim a mesma coisa. Se a gente for comparar qual é a nossa empolgação para concluir o entretenimento que vai agradar a nossa alma e a nossa carne, e qual é a nossa empolgação para fazer a obra de Deus na igreja? Se a gente se avaliar realmente, gente, a gente vai ver que a gente está pendendo mais para o lado da empolgação do entretenimento. Como assim, pastora? Desenha para eu entender. Vou desenhar para eu entender, para você entender. Quem aqui, quando era criança, quem aqui já foi para o Play Center? Levanta a mão. Gente, vocês não conheceram. Quem não foi, levanta a mão. Vocês não sabem o que é Play Center? Cara, vocês não tiveram infância. Não tiveram. O Play Center, gente, é a coisa mais legal do mundo na vida de uma pessoa. Vocês não estão entendendo, né, amor? Play Center é muito legal. Mas era um parque, né, da hora em São Paulo, enfim. Mas quem aqui, quando é criança, que o pai e a mãe falam assim: olha, deixa as suas coisas arrumadas, que amanhã a gente vai viajar para passear. Quem é que dormia? Levanta a mão. Tu dormia, Sara? Tomando um Rivotril, né? Fala a verdade. Tu dormia? Mas eu não dormia, mas nem que me desse um coice na cabeça. Né? Por quê? Porque a gente ficava ansioso, porque a gente queria chegar logo, porque a gente queria saber como ia ser. Por quê? Porque a gente tem empolgação para realizar aquilo que agrada a nossa alma, o nosso coração. Mas, gente, a nossa empolgação para servir o reino é a mesma? A nossa empolgação para falar do Evangelho de Cristo é a mesma? Vocês estão entendendo como a gente precisa voltar à origem? Aonde nós estamos revela o nosso coração. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, a palavra fala. E digo mais, assim que Jesus se revelou para ele, né, e disse: eu já te curei, então vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. O que aquele rapaz fez? Ele foi lá para os fariseus e judeus e falar: foi Jesus que me curou. Ele declarou e ele proclamou em alto e bom tom
os feitos de Jesus sobre a vida dele? E será que quando alguém elogia o trabalho da minha mão, o trabalho da sua mão, qual tem sido a tua postura? Qual tem sido a minha postura? Quando alguém te elogia no trabalho e fala, cara, que nem outro dia o meu chefe me mandou uma mensagem esses dias, falou, Yandra, eu estou tentando te promover, porque o gerente nacional foi trabalhar com a Camila, que é minha parceira de equipe, viu a sua propaganda e chegou aqui falando da sua propaganda para todo mundo, porque a sua propaganda é isso, sua propaganda é aquilo. Aí eu já toda, né? Aí o Espírito Santo falou, cara, quem te deu inteligência? Quem que te abriu essa porta de emprego? Quem? Aí eu fui, né? Porque a gente tem essa tendência de tomar para nós a glória que é dele. Queridos, nós precisamos abrir a nossa boca e declarar em alto e bom som, foi Jesus. É Ele quem me capacitou, é Ele quem me adestrou, é Ele quem me dotou de inteligência, é Ele que me prosperou financeiramente, é Ele que me deu uma família. Gente, como que eu ia ter a capacidade de conquistar um homem desse? Será que você pode aplaudir o Senhor? Calma, foi só um amorzinho, né? Tudo na nossa vida, gente, se não for o Senhor, só que a gente declara isso? Não sei. A gente precisa voltar à origem. Talvez você está tão cansado, você está tão cansada de tantas lutas, de tantas dores, de tantas dificuldades, que você se esqueceu que você é justo, e por você ser justo, o Senhor disse que o seu caminho é de brilho e brilho, de glória em glória. E você precisa voltar para essa origem. O Senhor chamou a sua vida e a minha vida para conquistar promessas. O Senhor chamou a minha vida e a sua vida, não para sermos um marionete bonitinho na mão de um Deus que é todo poderoso, não, mas Ele chamou a minha vida e a sua vida para termos relacionamento com Ele, face a face, na sala do encontro, aonde vem o renovo, aonde vem a presença, aonde vem a glória do Senhor. E diante da glória do Senhor nada fica de pé, nem os seus medos, nem as suas dívidas, nem os seus temores, nem cadeias, nem principados, nem potestades, nada fica de pé diante da glória do Senhor. Aleluia! Aplaude o Senhor. Ele está aqui nessa noite e Ele quer restaurar a sua origem. Ele quer restaurar a minha origem. E para isso, nós precisamos desejar mais a Ele do que aquilo que Ele pode fazer. E para isso, nós precisamos nos mover em fé e obediência. E para isso, nós precisamos declarar os feitos dEle nas nossas vidas. Às vezes nós estamos muito mais preocupados com o que homens vão pensar a nosso respeito. Sim ou não? Vamos ser bem sinceros, gente. Só que se Jesus é o nosso modelo perfeito, olha o que o próprio Jesus disse a respeito dele mesmo. Abre comigo lá para mim, João capítulo 5 ainda, versículo 41 a 44. Eu não aceito a glória de homens, mas conheço vocês e sei que vocês não têm o mesmo amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Contudo, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se buscam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Olha essa palavra que Jesus disse a respeito dele mesmo. Eu não procuro glória de homens, mas vocês não têm o mesmo amor por Deus que eu tenho. Porque vem um outro homem, vem um influencer,
Vem um blogueiro digital e te influencia muito mais do que o Deus Todo-Poderoso que te criou. E muitas vezes nós queremos agradar a esses e esquecemos de agradar aquele que nos importa. Vocês estão entendendo, igreja? Nós precisamos voltar à origem, porque muitas vezes nós negociamos princípios para agradar a homens e acabamos desagradando a Deus. Só que, queridos, se nós desagradamos a Deus para agradar a homens, se nós desagradamos a homens para agradar a Deus, eu e Deus somos a maioria, não tem como essa batalha ser perdida. Nós precisamos voltar à origem. Se temos promessas a ser conquistadas e queremos brilhar Jesus, nós precisamos desse posicionamento. Para finalizar, o louvor já pode subir se quiser. João, capítulo 17, versículo 10 diz: tudo o que é teu é meu, e tudo o que é meu é teu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que tu me destes. Versículo 17: que eles sejam teus por meio da tua verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, Jesus revelou a divindade do Pai nessa terra. E quando ele subiu aos céus, ele orou ao Pai pedindo para que essa mesma divindade que foi revelada nele pudesse ser revelada naqueles que são os seus discípulos. Então eu e você fomos escolhidos a dedo por Deus para revelarmos a divindade dele nessa terra. E de que maneira? Por meio da palavra. Então qualquer outra coisa que você esteja crendo que não seja a palavra vai te roubar da tua origem. Você precisa fechar com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer você conquistar promessas e você brilhar Jesus até que Ele venha. Então que eu e você possamos não nos distrair mais, que nessa noite eu e você possamos voltar para essa origem da presença de Deus, da essência de quem Ele é, da obediência, da fé, do proclamar o Evangelho. Queridos, nós temos tido vergonha de falar do amor de Deus para as pessoas lá fora, por tantos escândalos que vivemos. Mas a palavra de Deus fala que a cruz é loucura mesmo. Então não se intimide, volte para a tua essência, comece a conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua história, onde quer que você esteja. Amém? Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça.